Poderoso Ele é, poderoso. Não há outro semelhante a Ele. E Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele concede. Então você está na presença do Pai. É a oportunidade para você pedir para Ele. Então, enquanto a palavra vai sendo ministrada, vai pedindo: papai, trabalha em mim, em nome de Jesus, porque Jesus falou que o Senhor podia fazer, se eu pedisse no nome dEle. Amém? Você pode se assentar, mas em espírito de adoração, de reverência ao Senhor, você pode abrir a sua Bíblia, na carta aos Coríntios, já foi lida aqui hoje, 2 Coríntios, mas é o capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Você que está acompanhando essa mensagem pela internet, que o seu coração esteja como terra fértil para receber essa semente poderosa que vem do céu para nós. Capítulo 4, a partir do verso 16, diz assim: por isso, não desfalecemos, ou em outra versão, não desanimamos, não desmaiamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear um pouquinho aqui nesse capítulo de Coríntios. É um livro cheio de tesouros divinos. Eu gosto muito do livro de Coríntios. Paulo traz revelações importantes para nós como pessoas, como seres humanos que somos. E especialmente nesse capítulo, Paulo está encorajando os irmãos a não desfalecerem, a não desanimarem por causa das tribulações, das lutas, das dificuldades, mas focarem naquilo que é eterno, que é aquilo que realmente importa, aquilo que é construído para a eternidade. Paulo deixa claro nesse capítulo que a dificuldade, a tribulação que passamos aqui é momentânea. E, gente, eu tenho certeza que em alguns momentos, quando você lê aqui leve, você vai falar: Paulo estava meio doido, né? Leve não é não. A minha tem sido pesada. Mas, com certeza, você vai concordar que é momentânea. Ou seja, é um momento, porque ela passa. E essa tribulação não se compara, ele diz, com a glória, com o peso, com aquilo que realmente é valioso, que virá na eternidade. Uma coisa que fica claro para nós nas Escrituras é que a tribulação, ela existe. E ela vem, inclusive, para os cristãos. Ela vem, inclusive, na minha vida. Vem na sua? Alguém aqui, até hoje, nunca passou por nenhuma tribulação? Levante a mão. Ninguém levantou a mão aqui, tá? Não sei você aí em casa. Aqui ninguém. Então, ela existe, ela vem sobre todos. Mas, Paulo diz assim: por causa disso, ou por isso, nós não desfalecemos, nós não desanimamos. Ainda que o sofrimento venha, nós não somos daqueles que desfalecem. A palavra desfalecer é perder forças, é perder ânimo. Você vai dizer: pastor, isso é difícil, né? É difícil. Mas espera chegar até o final da mensagem, que o Espírito Santo vai nos dar o segredo. A promessa aqui nesse texto que nós lemos é: ainda que o homem exterior, aparente, se corrompa, o homem interior se renova. E é sobre isso que eu quero refletir com você nesta noite. Não importa o quanto você tem sido atribulado,
Não importa o quanto você está sofrendo pressões emocionais, psicológicas, relacionais, ou de enfermidades, ou por causa da pandemia, ou por causa da falta de dinheiro, ou o emprego que se foi, a palavra de Deus nos traz aqui uma esperança, a certeza de que o que nós estamos passando aqui agora não se compara com aquilo que Deus vai fazer em nós. Na verdade, Paulo está dizendo naquilo que Deus já começou a fazer em nós. Amém. Esta semana eu li um artigo em que o autor dizia mais ou menos assim, que essa geração digital e tecnológica, mais do que qualquer outra na história, é pródiga, ou seja, é esbanjadora, é produtora de uma maneira exagerada, ininterruptamente, preste atenção, de distrações para ocupar os sentidos e entorpecer a alma. Desse modo, ficamos a maior parte do tempo ausentes de nosso ser verdadeiro, profundo, ou seja, o nosso ser interior. É tanta distração no mundo que nós estamos ausentes de nós. Eu achei muito interessante essa colocação. E eu fiquei pensando nisso. Eu diria que nós estamos ausentes de olhar para nós. Nós estamos olhando muito ao nosso redor. Nós estamos olhando muito as circunstâncias. Nós estamos olhando muito para o que acontece na casa do vizinho, na vida do amigo, da amiga, né? Nas fotos das redes sociais. Eu tenho conversado com pessoas e até falando com uma delas essa semana, pessoas que parecem que estão como uma panela de pressão velha, que fica fazendo aquele barulho e parece que vai explodir a qualquer momento. Mas em 15 minutos que nós conversamos, tudo o que ela me falou foram comparativos ao que ela não tinha e que outra pessoa parecia ter tudo. O convite do Espírito Santo para nós é olhar para dentro. Deus está chamando a nossa atenção para olharmos para dentro de nós, porque Ele é Deus que sonda o quê? Quantos quilos você engordou na pandemia? Com certeza não. Deus é Deus que sonda o coração. Deus nos faz um convite para olhar para o homem interior, para quem você é, dentro de você. Para os seus sentimentos, sim, os seus pensamentos também, a sua vontade, porque é tudo isso que faz você. Um convite nessa noite que eu faço para você olhar para dentro de você. Eu gravei um podcast essa semana, não sei quantos receberam, em que eu falava um pouquinho sobre isso, né? Não é o mesmo tema aqui da mensagem, mas sobre o coração, sobre olhar para o coração, cuidar do coração, porque aquilo que está dentro do coração é que depende a vida ou a morte, porque a Bíblia diz que o coração é a fonte de vida. A Bíblia diz que o nosso coração é a representação do nosso ser, de tudo que nós somos. O que faz a Mônica não é só o meu cabelo, né, a cor dos meus olhos, a minha boca pequena, minhas mãos curtas, mas o que me faz ser eu é especialmente aquilo que eu sou dentro de mim. O corpo é a nossa habitação. Deus nos fez o quê? Barro, soprou, então nos tornamos alma vivente. Sem o sopro de Deus, nós éramos só barro. Sem o sopro de Deus, é só casca. Sem o sopro de Deus, é pó. E a Bíblia diz que pó vai voltar para a terra. Pó de novo. Mas por causa do sopro de Deus em nós, nos tornamos alma vivente. E a alma é onde reside quem você é, o seu pensamento, o seu desejo, a sua vontade. E está aqui, né, as psicanalistas, que não me deixam mentir. As pessoas estão com o interior completamente desconstruídos, confusos.
perturbados, já não sabem quem são, já não sabem mais o que querem da vida. Você pergunta para as pessoas: o que você quer? Não sei. Agora, o que você quer comprar, todo mundo sabe, né? Mas o que você quer ser, você não sabe. Eu cresci ouvindo a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Vê se falam isso insistentemente para as crianças e os jovens de hoje. Não, o mundo diz assim: você vai ser o que você quiser, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser cozinheiro, pode... Sim, você pode ser quem você é, desde que você saiba quem de fato você é. O que me chama a atenção nesse texto de Paulo é: por isso, por essa causa não desfalecemos, e esse é o tema da mensagem, se você está anotando. Por isso não desfalecemos. O que é esse por isso? O que é essa causa? Paulo vai falar isso um pouco antes, aí mesmo no capítulo 4. No verso 3, ele diz assim: se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se pedem que está encoberto. Ou seja, não é para todo mundo, para algumas pessoas está encoberto, mas para outras está sendo revelado. Para quem está encoberto, é que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O inimigo, o Deus desse século, que é o diabo, tem cegado o entendimento para que a luz do evangelho não resplandeça no entendimento ou na alma das pessoas. Mas olha o que Paulo fala no versículo 6. Porque Deus, quem? Diga Deus. Que disse? Então quem disse? Deus. Das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quem resplandeceu? Deus. Aonde Deus resplandeceu, queridos? Em nosso coração. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Se eu fosse você, eu grifava isso. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, em tudo somos atribulados. Em tudo sofremos aflições. É no trabalho, é no trânsito, né, Ulisses? É na família, é na sociedade, em tudo somos atribulados. Mas Paulo está dizendo: porém, contudo, todavia, aquele em que Deus foi resplandecente em seu coração, que agora é iluminado pelo evangelho da glória, não anda angustiado. Ficamos perplexos, né? Sim, com as notícias, com a situação da pandemia, com as mortes, quanta perplexidade. Porém, não desanimados. Perseguidos também. Porém, não desamparados. Abatidos, talvez, porém não destruídos. Então, lá no versículo 16, Paulo vai dizer: por isso, não desfalecemos. Olha qual é o motivo pelo qual Paulo está dizendo que aquele em que Deus resplandeceu a sua luz e a glória do evangelho, agora, por mais que esteja atribulado, não desfalece. Olha para dentro de você e veja se essa realidade acontece. Paulo estabelece aqui um contraste. De um lado, o poder de Deus que em nós habita. Ele diz, então, Deus, o mesmo Deus que disse, é o mesmo Deus que resplandece em nossos corações. O nosso homem interior, então, é renovado porque nos tornamos habitação de Deus. Porque nos tornamos templos do Espírito Santo de Deus. Então, agora, somos iluminados.
pelo Evangelho da glória de Cristo. Por outro lado, então, nesse contraste que Paulo está dizendo, ele está dizendo da pequenez e da fraqueza humana. Por um lado, Deus resplandecendo em nós, mas por outro lado, somos vasos de barro. Fica evidente a nossa vulnerabilidade. Fica evidente as nossas dificuldades. Somos atribulados, somos ofendidos, somos perturbados, somos perseguidos. É por causa da nossa fraqueza humana. É a nossa vulnerabilidade, é a nossa pequenez. Sofremos todo tipo de pressão. Mas se verdadeiramente somos iluminados pelo Evangelho, pela graça de Cristo, pela presença do Espírito Santo, então nós não desfalecemos. Em primeiro lugar, é preciso entender que nós somos vasos de barro. E não é a aparência que conta. Na antiguidade, os potes de barro, eles serviam para armazenar todo tipo de coisa. Cereal, óleo, vinho, água e até conteúdos muito valiosos. Mas eles continuavam sendo vasos de barro. Paulo usa essa metáfora e a gente vai encontrar isso em outros momentos dos escritos de Paulo, em que ele nos diz que somos vasos de barro. No versículo 7 que nós lemos, ele diz: este tesouro em vasos de barro. O tesouro é o fato de que você carrega o Espírito Santo de Deus. De todas as criaturas do universo, de todos os espaços desse universo, Deus escolheu habitar dentro de nós, irmãos. Essa grandeza, nós podemos dizer como salmista, é algo maravilhoso demais. É grande demais para mim. Saber que Deus quer habitar dentro de mim, mesmo com as minhas mazelas, mesmo com os meus defeitos, mesmo com as minhas fraquezas. O vaso era só um vaso, um recipiente comum, barato, frágil, que podia ser quebrado, descartado, mas as pessoas tinham certo cuidado com ele, porque o que ele carregava era valioso. Não é assim? A gente hoje não tem muita coisa de barro, né? Tem de vidro. Aí você pega, dá para o filho levar da cozinha para a sala e fala: cuidado, pelo amor de Deus. Se deixar cair a jarra de suco, a gente nem está muito preocupado às vezes com a jarra, é com o suco que vai molhar o chão. E aí não vai ter o suco para beber. Foi Paulo que escreveu que nós somos templos do Espírito Santo e quem o destruir, Deus o destruirá. A gente não passa rápido por esse versículo, né? A gente só decora, somos templos do Espírito Santo. E como que nós destruímos o nosso templo? Quando nós não damos esse devido cuidado ao que realmente somos para Deus. Eu me lembro que uma vez eu, ministrando sobre o ser integral, corpo, alma e espírito, né? Isso lá na cidade de Hiroshima, foi a primeira vez que eu preguei esse seminário, em 3 dias num hotel, na cidade lá onde caiu a bomba. E quando eu falei bastante de corpo, e aí num momento de ministração, Deus trouxe um quebrantamento, uma cura nas mulheres. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão cheios de preconceitos contra nós mesmos, contra o nosso corpo, contra quem somos, que, em outras palavras, nós estamos dizendo que Deus não fez a coisa certa, me criando. Deus não fez a coisa certa, me escolhendo. Como é que Deus pôde me escolher? Como é que Deus pôde me fazer desse jeito? E a gente acaba jogando culpa em cima de Deus porque nós não valorizamos quem somos. Então, lembra, o convite hoje é para você olhar para dentro.
Você é barro, mas Deus escolheu habitar dentro de você e você carrega o maior tesouro que alguém poderia ter. O homem exterior se refere a essa estrutura material do corpo que se vê por fora, a aparência tão valorizada no mundo de hoje. O homem está numa corrida frenética para novas descobertas estéticas o tempo todo. E uma notícia que saiu em janeiro desse ano me chamou a atenção. Você pode pesquisar depois lá. A notícia diz assim, que apesar da crise, da época difícil, dos cortes no orçamentos, o mercado de estética cresceu 567% nos últimos 5 anos no Brasil. O Brasil é o quarto no ranking mundial de venda de produtos de higiene e de beleza. Ou seja, pode diminuir o salário, né? Pode vir dificuldade, mas ninguém deixa de se cuidar esteticamente. Mas a minha pergunta nesta noite é, o quanto você está cuidando do seu interior? Jesus apontou para os fariseus e disse, vocês são hipócritas, vocês são como sepulturas caiadas, passo branquinho, né? Fica todo bonitinho por fora, e por dentro a coisa está feia, por dentro ninguém quer ver, ninguém quer sentir o cheiro. Quantas pessoas estão cuidando esteticamente daquilo que se vê, enquanto o seu interior está se corrompendo? Em segundo lugar, então, em primeiro, você precisa entender que você é vaso. Mas o conteúdo que você carrega é valioso. Deus sonda o coração, Jeremias 17:10. O Senhor sonda os corações, Provérbios 21:2. Ainda que o mundo valorize o exterior, invista dinheiro, tempo nisso, nós sabemos que a beleza aparente, ela é efêmera, é temporária. Ela é superficial. Mas o homem interior, a promessa diz aqui, é renovado. Enquanto o corpo adoece, o outro é curado, libertado. Enquanto se desfalece, se corrompe pelas marcas da vida, né? As cicatrizes, perde a elasticidade, né, mulheres? Perde o colágeno, perde as forças. Eclesiastes, o Salomão fala sobre isso aos jovens. Busca Deus ainda quando você é jovem, porque vai chegar uma hora que os joelhos vão ficar trôpegos, os mordedores vão falhar. Olha, eu vou dizer para vocês, hein? Depois de 50 já começa a falhar, né, pastor? O joelho falha, os dentes falham, e Salomão escreveu isso. Vão falhar os dentes, e ele diz ainda, no capítulo 12, vão ser poucos. Ainda bem que hoje já tem, né, a tecnologia para substituir. Naquele tempo não tinha, ele diz, vão ficar poucos jovens. Ele diz, vai olhar e vai ver tudo embaçado. Ó, tem que trocar todo ano. Esse corpo adoece, se corrompe, envelhece, mas a promessa é que o espírito, o homem interior é renovado. E aí o texto diz, de dia em dia, repita, dia, dia. Ou seja, isso é constante. Nós podemos perceber a experiência de Paulo. Paulo está envelhecendo, seu corpo está cheio de marcas, das algemas, das chicotadas, da escuridão da prisão, e ele escreve que a vista dele está ruim, cansada, pede para outro escrever por ele. Mas algo dentro dele está acontecendo. Paulo está sendo renovado, fortalecido, revigorado. Seus conhecimentos, sua mente se expande, sua coragem é mais intrépida, ele se torna mais ousado. Ele agora tem visões mais claras da realidade, embora seus olhos estejam ruins. Ele tem a sua fé aumentada. Ele tem poder contra as trevas. E ele declara aqui mesmo, no capítulo 4, que todo o poder vem de Deus.
Irmãos, o crente precisa entrar nesse espírito de renovação, nesse processo, nesse trabalho de Deus, dia em dia. Não é só quando vem ao culto, não é só quando ora, não é só quando lê a Bíblia. A promessa de sermos renovados e restaurados é constantemente, dia a dia. Ainda que o nosso corpo vai sendo atribulado, surrado, o nosso ser interior está sendo renovado. E é Deus que trabalha em nós. Eu já estou encerrando. E eu quero lembrar de Jesus lá na fonte, no poço, com a mulher samaritana. Eu amo esse texto. Já preguei diversas vezes. E cada vez que eu olho para ele, eu aprendo mais com essa história. Jesus fez muitos milagres de cura física enquanto ele andou por essa terra. Seu ministério é marcado por curas físicas. Curou cego, curou leproso, curou coxo, paralítico. Mas aquela mulher não estava doente no seu corpo. Jesus não a curou fisicamente. Jesus tocou o seu interior. O que aquela mulher precisava era de renovação interior. Aquela mulher precisava de um novo vigor interior. Aquela mulher precisava ser renovada por dentro. A sua alegria, a sua esperança, a sua fé. Jesus renovou a sua adoração. Jesus trouxe uma iluminação na sua mente e no seu coração, a ponto dela compreender coisas espirituais. Uma mulher que naquele tempo não podia estudar, não podia dialogar com homens, não podia aprender sobre as coisas de Deus. E Jesus resplandece a luz no seu coração e na sua mente, e ela começa a perceber coisas grandes, ocultas, que ouvidos não ouviram, que não tinham chegado no coração de ninguém, mas ele revelou para aquela mulher. E eu tenho certeza que o mesmo convite que ele fez a ela, ele faz a mim e a você. Ele diz: se você crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crê, tudo que há dentro de você vai ser novo. Se você crê, tudo que há dentro de você de ruim, de sentimento contrário, de pensamento de morte, aquela mulher vivia isolada, marginalizada, esquecida, rejeitada. Tudo isso que você carrega dentro de você vai mudar no momento em que você crê. Então, feche os seus olhos. Olhe agora para dentro de você. Isaías, no capítulo 40, ele diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, ele não fica exausto, sua sabedoria é insondável. E ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor aos que não têm forças. Se você se sente desfalecendo, quer perder as forças, se você se sente desanimado e abatido, é porque não tem mais o ânimo de buscar a Deus em oração, de adorá-lo aonde você está, de entrar no secreto, de falar com Ele. Ouça o convite do Senhor nesta noite. Você é um vaso de barro, você quebra, você adoece, você fica com marcas, mas você carrega dentro de você um grande tesouro. Você é a habitação do Espírito Santo. Deus é o oleiro. Ele te fez perfeito, mas se for preciso, quando Ele vê que está ali com um trincado, que está ali ralado, Ele vem e Ele faz de novo. Ainda que o mundo valorize o exterior, nós, como filhos de Deus, iluminados pelo Espírito Santo e pelo Evangelho da glória de Cristo, nós investimos naquilo que nos mantém renovados por dentro. Nós investimos o nosso tempo, até mesmo o nosso dinheiro. Quando você investe na obra de Deus, você está investindo em coisas eternas.
Você não está investindo naquilo que com um sopro se vai, naquilo que enferruja, que o ladrão rouba, mas você está investindo em tesouros do céu. O convite do Espírito Santo é: olhe para dentro de si, porque a sua tribulação, ela é momentânea, ela vai passar. Pai, no nome de Jesus, Tu és aquele que sonda os corações, Tu és aquele que olha para dentro de nós, Tu és aquele que nos conhece o assentar e o levantar, Tu és aquele que conhece os pensamentos, as palavras antes que chegue à nossa boca. Tu sabes tudo a nosso respeito, como Jesus sabia tudo a respeito daquela mulher samaritana. Sabia que ela tinha tido 5 maridos, sabia que ela estaria ali sozinha naquele lugar. Como Jesus sabe tudo sobre nós, o Espírito Santo sabe tudo sobre nós. Então agora, Senhor, revela ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, revela àqueles que estão aqui, àqueles que estão em casa, revela, Espírito Santo, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser revigorado, aquilo que precisa ser retirado, lapidado. Espírito Santo, trabalha em nós constantemente, dia a dia. Nós clamamos por isso, Senhor. Nós clamamos por isso, por aqueles que estão por dentro, desfalecendo, desesperados, ansiosos, amargurados, angustiados, que possam dizer como nós, que conhecemos a Cristo, por isso não desfalecemos, porque somos barros, mas carregamos um tesouro precioso, Deus em nós, por isso não desfalecemos. Opera em nós, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, em nome de Jesus.